peço a você que, por gentileza, abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 14, do versículo 4 em diante. Nós aprenderemos sobre o tema Jesus, o caminho, o único caminho para o Pai. A partir do versículo 4 até o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Pode tomar seu assento? Meus irmãos, na semana passada, nós encontramos o Senhor Jesus consolando o coração dos discípulos. Nós descobrimos que aconteceram alguns eventos, e esses eventos levou o coração dos discípulos a ficar perturbado. Dentre tantos eventos que ocorreram, um deles, por exemplo, foi a ideia de que Jesus partiria, de que Jesus iria para o Pai. Isso perturbou o coração dos discípulos, porque Jesus havia dito: eu vou para um lugar que vocês não podem ir. Agora vocês não vão, mais tarde vocês vão. E aí nós chegamos lá no capítulo anterior, nós descobrimos que Jesus ele faz 4 anúncios. O primeiro anúncio que Jesus faz é que estava chegando a hora, ou na verdade chegou a hora do Filho de Deus ser glorificado. Isso significa que o Filho de Deus vai morrer. E isso trouxe perturbações aos discípulos. Jesus também anunciou naquela noite que um dos seus discípulos o trairia, Judas Iscariotes. Jesus também anunciou o novo mandamento: vocês precisam amar uns aos outros assim como eu os amei. E Jesus vai dar uma demonstração de amor por eles a seguir, no dia seguinte, quando entregará sua vida pelos seus discípulos. E por último, o Senhor Jesus anunciou que Pedro, um dos apóstolos mais próximos de Jesus, o negaria por 3 vezes. E aí você chega no versículo 33, do capítulo anterior, o Senhor Jesus diz para eles assim: para onde eu vou, vocês não podem ir. Evidentemente, tudo isso trouxe perturbações em seus corações. O Senhor Jesus, então, disse que eles precisam crer em Deus e crer em Jesus. Que Ele, o Senhor Jesus, já preparou para eles uma morada. Mas o caminho precisa ainda ser construído. Nós vimos na semana passada que a tônica dos primeiros versículos recai sobre a ideia de caminho. Por isso, no versículo 4, o Senhor Jesus vai dizer a eles que vocês conhecem o caminho. O caminho não é desconhecido para vocês. Mas a pergunta que fica é: caminho para onde? Em que lugares, para que lugar esse caminho me leva? Como saber o caminho? Essas eram as perguntas que estavam na mente dos discípulos. O Senhor Jesus não está falando com clareza aqui. E antes que você julgue os apóstolos, Filipe e Tomé, lembre-se, você faria o mesmo se estivesse lá, ou talvez faria outras perguntas, porque Jesus não está sendo claro. Será que ele está falando aqui por linguagem, de figura de linguagem, ou é uma parábola? Será que ele vai para algum lugar? Que lugar é esse que Jesus vai, afinal, que nós não podemos ir agora, depois a gente vai? Se a gente vai depois, precisamos saber o caminho. O que Jesus quer dizer com isso? Na verdade, os discípulos já sabiam ou conheciam o caminho. Porque Jesus tem mostrado isso com
com uma frequência no Evangelho de João. Jesus tem se apresentado como o caminho, o único que dá acesso a Deus Pai. Eles conhecem o caminho, só que eles não estavam entendendo que para que o caminho fosse construído, era necessário que o caminho morresse numa cruz. E isso não entrava na cabeça deles. Como nós vamos ver mais para frente, os discípulos tiveram dificuldades para entender as palavras de Jesus. Eles só foram entender depois da ressurreição. Mesmo depois de Jesus ter dado inúmeros ensinamentos acerca da sua morte para eles, eles não conseguiram entender. Lembre-se, Jesus havia dito há uns capítulos atrás, eu preciso ir para o Pai. Jesus disse nos capítulos anteriores, se o grão de trigo não cair no chão e não morrer, não dará frutos. Ele estava falando da sua morte. E agora Jesus está dizendo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Jesus disse aos judeus, eu vou para um lugar que vocês não podem ir. Jesus está anunciando a sua morte. Veja, eles conhecem de fato o caminho. O caminho é o caminho da cruz. Não é que eles não conheciam. Eles conheciam o caminho. Apenas não haviam entendido ainda que para que o caminho fosse aberto, era necessário que Jesus, o caminho, morresse. Veja no versículo 4 como Jesus claramente afirma que eles conhecem o caminho. Veja aí. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Jesus está afirmando com todas as ênfases. Vocês conhecem o caminho. Há um caminho. E vocês conhecem muito bem. O que Jesus está dizendo a eles é que o que ele está falando não é novidade. Jesus está falando de algo que é do conhecimento deles. Como disse há pouco, essas informações elas não eram tão claras assim para os discípulos de Jesus. Por essa razão, no versículo seguinte, após o Senhor Jesus dizer, vocês conhecem o caminho. Eu vou para um lugar que vocês não podem ir agora, mais tarde vocês vão. Vocês conhecem esse caminho, hein? Se você estivesse lá, qual é a pergunta que você faria para Jesus? Senhor, onde é esse caminho? E foi isso que Tomé fez, veja aí. Tomé toma a frente, representando os demais, e diz assim, Senhor, nós não sabemos para onde vai. Para onde vais? Para onde é que o Senhor vai? Nós precisamos saber, porque se nós vamos depois, o Senhor disse que agora a gente não pode ir, mas depois a gente vai. Tá, mas para onde o Senhor vai? Se o Senhor não nos falar, como é que nós podemos trilhar esse caminho? Como então podemos saber o caminho? Essa é uma pergunta sincera. Você faria essa pergunta? Lembre-se, não era muito claro para eles. E para nós também não é tão claro, mesmo tendo toda a revelação em nossas mãos. Nós podemos tropeçar nesse texto aqui e ficar confuso, porque Jesus disse, vocês conhecem o caminho. E agora Tomé está dizendo, não conhecemos não, Senhor. Nós não conhecemos, afinal, conhece ou não conhece? Quem está certo, Jesus ou Tomé? Por isso, no versículo 4, Jesus disse, vocês conhecem o caminho. Por quê? Porque o caminho está na frente deles. Mas eles ainda não haviam entendido. Mas as palavras de Jesus são verdadeiras. Jesus tem razão. Eles, de fato, conhecem o caminho. Porque quem é o caminho? O caminho é aquele que estava na frente deles. Jesus Cristo. Eles conheciam, só não haviam entendido o significado dessas palavras. O que nós vamos ver daqui para frente, no nosso texto, é o Senhor relembrando ou provando para os seus discípulos que, de fato, eles conhecem o caminho. Nós temos aqui duas posições. Jesus falou, vocês conhecem o caminho, e Tomé, representando os 12, disse, negativo, nós não conhecemos não, o Senhor precisa nos dizer. Manda o ponto para a gente aí no WhatsApp, porque a gente não sabe onde que é esse lugar que a gente tem que ir. E agora Jesus se põe a provar para os seus discípulos que, de fato, ele conhece o caminho, e ele claramente vai apresentar a eles o caminho, ou vai se apresentar a eles como sendo o único caminho. Veja os versículos 6 e 7. Veja a maneira como o Senhor se revelou a eles. Veja a maneira como o Senhor provou para os discípulos que eles conhecem o caminho. Tudo que nós vamos ouvir aqui não é novidade. Jesus vai fazer uma recapitulação de verdades que eles já aprenderam. Afinal, eles conhecem o caminho.
do versículo 6 ao 7, nós vamos encontrar algumas provas. Provas de que os discípulos conhecem Jesus. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Nós temos inúmeras informações nesse texto. E a primeira informação presente nesse texto, que está destacado para você em vermelho, é que Jesus é o eu sou. Veja como ele começa a sua resposta. Eu sou. Já podemos parar por aqui. Nós encontramos uma informação fundamental, porque Jesus mais uma vez está usando aquela famosa expressão lá do Antigo Testamento, eu sou. Para você que não sabe o que significa essa expressão na Antiga Aliança passou a ser o nome pessoal de Deus. Porque foi assim que Deus se revelou a Moisés lá na sarça ardente. Quando Moisés perguntou, tudo bem, eu vou lá falar com o faraó. Mas em nome de quem? Aí Deus responde a Moisés, diga que o eu sou o que sou é que está te enviando. Desde então, o eu sou passou a ser o nome pessoal de Deus na Antiga Aliança, e nenhum ser humano em sã consciência ousaria dizer, eu sou, nesses termos. Mas o Senhor Jesus, de fato, é o Deus do Antigo Testamento, o Deus presente na Antiga Aliança. De fato, Jesus é o eu sou. E João, quando se assentou para escrever o seu evangelho, a ênfase do seu evangelho, a tônica do seu evangelho é provar a divindade de Jesus. Ele quer mostrar para os seus leitores que Jesus é Deus. Por isso, ele pensou da história 7 sinais miraculosos que Jesus realizou, que comprovam a divindade de Jesus. Mas também João pensou as 7 ocasiões, ou pelo menos 7, ele citou apenas 7, não sabemos se tem mais, mas ele citou 7 ocasiões em que Jesus pronunciou ou usou essa expressão se referindo a si mesmo. No capítulo 6 ele disse, eu sou o pão da vida. No capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo. No capítulo 10 ele disse, eu sou o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Ainda no capítulo 10, eu sou a porta. No capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida. E agora, no capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E no capítulo 15, ele dirá a nós, eu sou a videira verdadeira. Essa informação é muito importante para o contexto. Porque Jesus vai responder que quem vê o Filho, vê o Pai. Jesus acaba de dizer aos discípulos que eles têm visto o Pai. E eles olham para o lado, só estou vendo Jesus. Só estou vendo Jesus. Então, para que a mensagem de Jesus, ou a resposta de Jesus seja verdadeira, é preciso que haja uma unidade entre o Pai e o Filho, de forma que quem vê o Filho, vê o Pai, quem ouve o Filho, ouve o Pai, quem vê as obras realizadas pelo Filho, vê as obras realizadas pelo Pai. E é isso que Jesus vai fazer. Ele vai mostrar aos seus discípulos que há uma unidade entre ele e o Pai. Isso está presente no nosso contexto. Ele vai mostrar para nós que existe uma plena igualdade de natureza dele, Jesus, com o seu Pai. Por isso, a pergunta ou a resposta do discípulo não faz muito sentido. Mostra-nos o Pai. Veja, Jesus precisa provar que existe uma igualdade entre ele e o Pai. E ele começa fazendo isso através da sua divindade. Eu sou o caminho vivo, o caminho verdadeiro. E aí ele diz assim, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós vamos falar desse texto daqui a pouco. Mas vamos para a segunda informação. Veja que Jesus prova que os discípulos conhecem o caminho, porque eles conhecem Jesus. A segunda informação está aí. Disse Jesus, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. A pergunta a ser respondida é, caminho para onde? Em que sentido Jesus é o caminho? Jesus é o caminho em 2 sentidos. Em primeiro lugar, ele é o caminho de cima para baixo, do Pai para nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus desceu a essa esfera, abriu mão ali da sua glória, para se humilhar nessa terra. Ainda que a sua glória estava presente nele. Por isso, o versículo 14, os discípulos, o João diz que vimos a sua glória, a glória como do unigênito.
Mas ele estava no estágio de humilhação, desceu. Mas também, Jesus é o caminho no sentido oposto, de nós para o Pai, como nosso sumo sacerdote, como aquele que nos leva ao Pai. E essa é a ideia do texto. Jesus já havia ensinado os seus discípulos de diversas maneiras que ele é o único mediador. Ele é o único que pode levar os homens até Deus. Se você voltar lá para o capítulo 10, essa verdade estava clara e patente aos olhos dos discípulos. Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Eu sou aquela porta que dá acesso ao aprisco. Nós já aprendemos isso. Jesus disse assim: eu sou a porta. Olha que lindo. Olha que mensagem maravilhosa. Jesus disse: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Percebe que a tônica está na salvação, em levar de baixo para cima. Jesus já havia deixado claro que ele é a única porta, o único acesso a Deus. Se você abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 13, versículo 14, capítulo 7, do versículo 13 ao 14, o Senhor Jesus vai se apresentar também como a porta para o caminho. Ele disse assim: entre pela porta estreita, pois larga é a porta, amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. Existe um caminho que leva à vida. Existe uma porta que leva à vida. Uma porta estreita e um caminho apertado. E são poucos os que a encontram. Note, Jesus claramente já se apresentou como o único caminho, a única porta, o único acesso a Deus. Porque de fato ele é o único caminho. E Jesus não está dizendo aqui que ele é um dos caminhos. Quando você vai viajar, você coloca no seu Google Maps: vou para Tóquio. O Google Maps vai dar a você inúmeros caminhos para você chegar lá. E você escolhe um desses caminhos. Isso funciona para o Google Maps, mas não funciona para o Jesus Maps. No Jesus Maps só existe um caminho. E o caminho é passar por ele, é passar por Jesus. Jesus não está dizendo que ele é um dos caminhos, ou um dos meios, uma das formas de você se achegar a Deus. Todos os fundadores de religiões acreditam que existem meios, caminhos, opções para você chegar a Deus, e eles oferecem a vocês caminhos diferentes. Mas todos esses caminhos não servem para nada, porque somente Jesus é o único caminho. Somente Jesus pode nos levar a Deus Pai. Assim sendo, suas boas obras não te levarão para os céus. Ser membro de uma igreja local não te levará para o céu, porque essa igreja não pode te levar para o céu. Nenhuma igreja, nenhuma religião pode te salvar. Toda a sua religiosidade será inútil se você pensa que ela pode te salvar. Não foi essa igreja, não foi o pastor, não foi seus pais, não foi nenhuma instituição que morreu por você numa cruz. Somente Jesus morreu por você numa cruz. Por isso, somente ele pode ser o caminho. Porque todos esses outros, entre aspas, caminhos que eu apresentei são incapazes de pagar o preço para ser o caminho. Mas Jesus também vai mostrar para os seus discípulos que o caminho é o caminho da verdade, ou que o caminho é verdadeiro. Veja aí. Eu sou o caminho, a verdade. Meus irmãos, nós vivemos em um tempo onde a verdade é relativa. Cada um tem a sua verdade. Você posta alguma coisa no Face, no Instagram, já aparece um monte de, entre aspas, verdades. Cada um com a sua. Porque a verdade é relativa. E cada um pode ter a sua. Se a verdade é relativa, então nada é verdade, e ao mesmo tempo tudo é verdade. Mas a palavra de Deus mostra que a verdade não é relativa. Jesus Cristo não é uma verdade relativa. Jesus Cristo, ele é a verdade. Todos os fundadores de religiões construíram seu sistema de crença na busca pela verdade. Foi assim com Buda, foi assim com Maomé, foi assim com Allan Kardec. Todos eles construíram seu sistema de crença na busca pela verdade. Deixa eu dizer algo a vocês, Jesus nunca buscou a verdade.
Jamais Jesus buscou a verdade. Que isso, pastor? Jesus então buscava a mentira? Ele nunca buscou a verdade porque ele é a verdade. Ele não precisa buscar a verdade. Veja como essa verdade também de que Jesus é a única verdade já havia sido revelado para os discípulos que estão dizendo que não conhecem o caminho. Se você olhar para o capítulo 8, versículo 32, texto que você conhece muito bem. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tá, mas o texto não está dizendo quem é a verdade aqui, não é não? Quem é a verdade? Que verdade é essa que liberta? Será que é a verdade de Freud? Será que é a verdade de Platão? Será que é a verdade dos coaches? Quem é essa verdade? Corre os teus olhos para o versículo 36. Versículos subsequentes. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdade que liberta é a pessoa de Jesus Cristo. Mas liberta do quê? Do que Jesus nos liberta? Do que nós somos libertos? Jesus, certa feita, disse aqui no Evangelho de João que aquele que comete pecado é escravo do pecado. E agora Jesus está dizendo que ele é a verdade que liberta. O Senhor Jesus, ele nos liberta das consequências, ou da pena, ou da condenação imposta a nós pelo pecado. Mas também nos liberta de práticas pecaminosas. Quando nós olhamos lá para o Jardim do Éden, quando Adão comeu o fruto proibido, Adão lançou toda a humanidade, trouxe a toda a humanidade a morte física, eterna, espiritual, além, claro, de uma morte moral. Os homens passaram a ser imorais. E Jesus está dizendo para nós hoje que somente Ele é suficiente para nos libertar dos efeitos do pecado nas nossas vidas. Somente Jesus é suficiente para nos libertar dos nossos vícios, jogos, pornografias ou qualquer outro tipo de pecado que você comete. Mas, acima de tudo, Jesus é suficiente para te livrar das consequências eternas do pecado na sua vida. Porque a menos que você trilhe o caminho da verdade, que é Jesus Cristo, você continuará morto nos seus delitos e pecados, e assim você não trilhará o caminho para o Pai. Antes, você continuará no caminho da perdição. E o fim desse caminho é choro e ranger de dentes. Nós também aprenderemos agora, junto com Jesus, que a verdade, que Jesus é a verdade, e essa verdade é viva. Veja aí a quarta informação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meus irmãos, nós sabemos que Jesus é o autor da vida. De todo tipo de vida. Dos animais, de toda a criação. Nós sabemos que Jesus é o Criador, porque isso está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, não é? No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas, peraí, Jesus não apareceu ali. Será que eu errei o texto aqui? Deixa eu conferir. Não, não errei não. Gênesis 1 fala que Jesus é o Criador. Como eu sei disso? João 1, do 1 ao 4. João, ele olha para Gênesis capítulo 1 e diz assim: no princípio é aquele que era a palavra. A palavra era Deus e a palavra estava com Deus. Aí o versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito teria sido feito. Olha o versículo 4. Nele, Jesus estava a vida, e esta era a luz dos homens. É Jesus que estava criando tudo. Jesus é o autor da vida, é verdade. Mas não é dessa vida física que Jesus está falando. É da vida eterna, é da vida que contrapõe a morte eterna, a morte espiritual. Como nós sabemos, todos nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Somos natimortos, nascemos assim. Somos destinados, por causa da nossa natureza, ao juízo, ao castigo eterno. Essa era a nossa condição. E se você ainda não creu em Cristo, não entregou sua vida a Jesus, não se arrependeu dos seus pecados, essa ainda é a sua condição. Nós não trilhávamos o caminho da vida. Nós trilhávamos um caminho da morte, até que um dia Jesus, através da sua santa palavra, se revelou a nós como o único caminho. Nós cremos. O Espírito Santo nos convenceu dos nossos pecados.
E aí nós passamos de mortos para vivos, porque nós recebemos a vida eterna. Para receber essa vida eterna é preciso trilhar o caminho da verdade. É preciso trilhar por esse caminho, que é Jesus Cristo, o verdadeiro caminho, a verdadeira vida. Desse modo, se você ainda não conhece Jesus, se você ainda não se entregou a Ele, ou não está dando ouvidos à verdade que está sendo dita nesse momento, é porque você está morto. E uma vez morto, você está impossibilitado de ir até Deus. Você não pode. E se você permanecer assim, um dia você estará diante do justo juiz, que te julgará com toda a severidade. Porque você agora, nesse exato momento, está rejeitando aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, arrependa-se dos seus pecados e se volte para Jesus, o único caminho. Após Jesus afirmar ser o caminho, a verdade e a vida, Jesus faz afirmações ainda mais profundas e difíceis de entender. Profundas e difíceis que até geraram dúvidas nos discípulos. Talvez gerou dúvida no seu coração também quando você leu essa passagem pela primeira vez. E o que Jesus vai dizer a seguir levou a Filipe a fazer um pedido inusitado. Vamos ver quais são as afirmações de Jesus que impulsionou Filipe a fazer um pedido inusitado. Preste atenção na parte que está em destaque para você. Jesus disse assim: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Depois de dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele disse assim: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aparentemente, nós pensamos que há um erro aqui. Porque o correto seria: ninguém vai ao Pai, não é? Será que foi erro de tradução? Erro de gramática? Certo que não, foi exatamente isso que Jesus disse. E há uma razão para isso. Jesus quer provar para os seus discípulos que há uma unidade entre Ele e o Pai. Porque Jesus, lá nos primeiros versículos que nós estudamos, disse que quem vê o Filho vê o Pai. Que há uma unidade e que eles conhecem o caminho. Agora, Jesus precisa mostrar para eles que Ele é o caminho e que para ser o caminho Ele precisa ser divino. Porque Ele é a revelação de Deus para os homens. Nós não encontramos um erro aqui. Jesus, de fato, pode dizer: vem ao Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha a parte final do texto. Veja como o texto se complementa. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Ninguém vem ao Pai. Agora, se vocês me conhecessem, sabe o que aconteceria? Vocês conheceriam também o Pai. Mas Jesus havia dito que eles conhecem o caminho, não é? Agora Jesus vai afirmar: já agora vocês o conhecem e o têm visto. E coloque no lugar dos discípulos nesse momento, por um instante. Certamente você vai olhar para o lado. Tenho visto o Pai? Espera aí. Apóstolo, Jesus, eu. Cadê o Pai? Se coloque no lugar deles. Jesus disse: ninguém vem ao Pai. Agora Jesus disse: se vocês me conhecessem, vocês conheceriam o Pai. Vocês o conhecem e têm visto. Que momento da história eles viram o Pai? E agora? Como descobrir o que Jesus está dizendo? Aí Filipe teve uma ideia e fez uma pergunta inusitada. Afinal, ele quer esclarecer. Ele quer entender. Se Jesus está dizendo que eles conhecem e têm visto o Pai, a pergunta de Filipe faz todo sentido. Senhor, então mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Isso é suficiente. É a maneira de resolver o problema. Jesus está dizendo: ninguém vem a mim, ninguém vem ao Pai. Jesus está dizendo que se eles conhecessem o Filho, conheceriam o Pai, que agora eles têm visto. Eles olham para o lado, não estão vendo nada, não estão vendo ninguém, só estão vendo Jesus Cristo. Aí então Filipe disse: vou resolver essa parada. Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Onde é que está o Pai? Agora, por favor, não julgue Filipe por conta dessa pergunta. Às vezes nós tendemos a falar dessas dúvidas que os discípulos tinham de forma orgulhosa, como se nós não falaríamos ou não fizéssemos esse tipo de pergunta para Jesus se estivéssemos lá. Às vezes pensamos assim: nossa, como é possível esse cabeçudo fazer uma pergunta como essa?
certamente faríamos as mesmas perguntas, ou até outras perguntas. Eles não entendiam muito bem o que estava acontecendo. E nós também, se lêssemos essas mensagens soltas de Jesus aqui, nós não ia entender nada. Como assim? Ver o filho, ver o pai? Que coisa doida é essa? É uma dúvida natural. É uma dúvida natural. Os discípulos, apesar das explicações de Jesus aqui, eles continuarão com essas dúvidas. Porque, será que é literal isso que Jesus está falando? Que exatamente Jesus, às vezes ele usa parábolas e figuras de linguagem, será que é literal isso aqui? Veja lá no capítulo 16, que está dentro do mesmo contexto, ainda no cenáculo, ainda naquela reunião onde eles estão celebrando a Páscoa. Veja que a dúvida permanece. Capítulo 16, versículo 17 e 18. Alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, por conta de algumas afirmações que Jesus fez: o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e me verão, e um pouco mais não me verão, e me verão de novo? O que Jesus quer dizer com isso? Gente, não estou entendendo nada. E aí ele continua: e por que eu vou para o Pai? O que quer dizer isso, gente? Será que ele vai para o Pai mesmo? E perguntavam: o que quer dizer um pouco mais? E aí a conclusão: não entendemos o que ele está dizendo. Eu repito, eles só entenderam depois da ressurreição de Jesus. Tudo ainda era difícil para eles, misterioso demais para eles. Eles não entendiam e Jesus não estava falando com tanta clareza assim. Então o pedido de Filipe, mostra-nos o Pai, isso nos basta, exigiu de Jesus uma resposta. E a resposta de Jesus aponta para a unidade que há entre ele e o Pai. Porque ele disse: ninguém vem a mim, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem vê o Filho, vê o Pai. E agora ele vai mostrar, ou pelo menos vai dar a nós, 3 evidências da sua unidade com o Pai. Mas por hora vamos ver a resposta de Jesus. Respondeu Jesus a Filipe, que fez aquele pedido inusitado: mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu assim: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, foram 3 anos. 3 anos, ainda assim você não entende, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? E a resposta de Jesus é fantástica: quem me vê, vê o Pai. Agora ficou claro? Jesus disse: vocês o têm visto, vocês têm visto o Pai. Agora Jesus vai responder a eles: eu não preciso mostrar para você, Filipe, o Pai. Sabe por quê? Porque quem me vê, vê o Pai. Como você, Filipe, pode dizer: mostra-nos o Pai? E aí ele vai questionar a fé dele: você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Durante esses 3 anos de ministério, foi isso que eu ensinei a vocês. Foi isso que eu provei para vocês, que eu estou no Pai, o Pai está em mim, que tudo que eu faço pelo Pai. Tudo que eu falo pelo Pai. Então Jesus está provando aqui a sua unidade com o Pai ao afirmar no versículo 9: quem me vê, vê o Pai. E essa é a primeira prova da unidade entre o Filho e o Pai. Há inúmeras passagens no Evangelho de João que revelam essa unidade. Como eu disse, é uma recapitulação de tudo que Jesus já disse. E há inúmeros textos no Evangelho de João e também nos outros evangelhos que provam que há uma unidade entre o Pai e o Filho. Eu vou citar apenas uma porque é muito claro e também meu tempo não permite citar muitas outras. Nós já estudamos recentemente, capítulo 10, quando nós estudamos o versículo 30, nós vimos ali uma afirmação profunda de Jesus. O que é que Jesus disse do capítulo 10, versículo 30? Eu e o Pai somos um. Essa é a afirmação de Jesus que confundiu os judeus, que confundiu os discípulos. Afinal, o que é que Jesus está querendo dizer? Eu sei que eu já expliquei isso inúmeras vezes, mas a repetição é a maior ferramenta para o aprendizado. Jesus está repetindo, também vou repetir. Jesus disse que aquele que vê Jesus vê o Pai, porque eles são um. Eles são uno. E a pergunta certa a ser feita nesse momento é: no que eles são uno?
No que consiste essa unidade? Será que são a mesma pessoa? Certo que não. No capítulo 17, você vai encontrar o Senhor Jesus, por exemplo, orando a Deus Pai. Estaria ele orando para si mesmo? Evidente que não. São pessoas distintas. Há pessoas que acreditam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa. Mas isso é uma heresia chamada unicismo, modalismo ou sabelianismo. Tem nada a ver com a Bíblia. Rapidamente, por conta do tempo, deixa eu dar aqui a vocês um exemplo ou uma explicação bem básica sobre essa questão da pessoa e da natureza de Deus. Quando nós olhamos para o ser de Deus, nós descobrimos que são 3 pessoas com uma única natureza, uma única essência. E para ajudar você, deixa eu apresentar a vocês esse triângulo. E nesse triângulo nós encontraremos 3 afirmações negativas e 3 afirmações positivas. E é isso que você precisa ter na sua mente agora, porque o estudo da aula não é sobre a Trindade nesse momento. É só para você entender o significado das palavras de Jesus. Entender que existe uma unidade entre o Pai e o Filho, assim como o Espírito também. Vamos começar então pelo lado externo do triângulo. 3 afirmações negativas. O Filho não é o Pai não é o Espírito e o Espírito não é o Filho. São pessoas distintas. 3 pessoas distintas. Veja, há uma distinção aqui. Pai não é o Filho, não é a mesma pessoa. Agora corre os teus olhos para a parte interna. Você vai encontrar 3 afirmações positivas. Vejam como todas elas canalizam para o centro desse triângulo, que está escrito Deus. E as afirmações positivas são essas. O Filho é Deus, o Pai é Deus, o Espírito é Deus. Essas 3 afirmações positivas apontam para a unidade. No que Pai, Filho e Espírito Santo são uno. Em sua essência, em sua natureza. Há apenas uma natureza na Santíssima Trindade. E há 3 pessoas. Talvez você ficou com dúvidas. Mas creio que isso é suficiente para você entender as palavras de Jesus. Quem me vê, vê o Pai. Porque eles estão unidos em sua natureza. Existe apenas uma natureza. Jesus não é um pedaço de Deus. Ele é Deus. Com uma natureza humana, evidentemente. Mas como quem vê o Filho vê o Pai? Deus não é espírito. Deus não pode ser visto. O apóstolo Paulo nos ajuda a entender essa verdade lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15. Veja o que Paulo disse ali sobre Jesus. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Veja, Jesus é a imagem do Deus invisível. Por isso quem vê Jesus vê o Deus invisível, porque há uma unidade, há uma mesma natureza compartilhada com ambos. Apesar de serem pessoas distintas. Talvez você continue confuso, talvez isso não faça sentido para a sua razão, e não vai fazer mesmo. Nós estamos falando do ser de Deus. Eu comparo o ensino ou o estudo sobre o ser de Deus como um oceano. E todo o conhecimento que nós temos sobre Deus é uma colherzinha que você usa para comer sobremesa. E o oceano não cabe numa colherzinha como essa. Essa colherzinha é a minha, a sua mente. O oceano é o conhecimento sobre Deus. Lá no capítulo 17, versículo 3, Jesus disse: a vida eterna é essa, que conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo quem enviaste. Ou seja, a eternidade toda é o conhecimento de Deus. Vamos passar a eternidade toda conhecendo a Deus. Então, lógico que você não vai entender mesmo. Ninguém vai entender racionalmente. E não é o meu objetivo provar racionalmente. Nós cremos porque a Bíblia assim ensina. Nós cremos por fé. Porque nós cremos que a Bíblia é a palavra infalível de Deus. Jesus prova então sua unidade aqui ao afirmar que quem vê o Filho, vê o Pai. A seguir, Jesus vai provar a sua unidade com o Pai ao mostrar que quem ouve o Filho também ouve o Pai. Veja o versículo 10, parte B. As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas.
Assim como nos outros pontos, Jesus está reforçando aquilo que eles já conhecem. Não é a primeira vez que Jesus fala isso. Inclusive, nós já aprendemos aqui no Evangelho de João, logo no começo, que Jesus Cristo, ele é o profeta profetizado em Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 15 ao 18. Deus disse a Moisés que enviaria um profeta, e esse profeta seria semelhante a Moisés. Desde então, o povo da antiga aliança aguardava a chegada desse que era o profeta, diferente de um profeta. Esse o profeta era uma referência a Jesus Cristo. Ele é o profeta, lá de Deuteronômio capítulo 18, do 15 ao 18. Só que Jesus, por ser o profeta, ele é um profeta maior, mais excelso do que os profetas da antiga aliança. Só para vocês recordarem como os profetas da antiga aliança iniciavam suas profecias. Assim diz o Senhor. Jesus nunca começou assim. Jesus sempre começava os seus anúncios, os seus discursos da seguinte maneira: em verdade, eu vos digo. Porque Jesus Cristo é o profeta e o próprio Deus falando com o povo. Ele é o mensageiro do Pai, é o próprio Deus falando ao seu povo. Veja como o autor de Hebreus, lá no capítulo 1, nos primeiros versículos, como ele ressalta que o Filho de Deus é aquele que fala, e que Deus falou no passado por outros meios, de outras maneiras, mas que agora ele fala através do Filho. Havendo Deus falado no passado de diversas formas, diversas maneiras, falou aos nossos antepassados por meio dos profetas, nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho. Jesus Cristo é o profeta da antiga aliança. E ele fala em nome do Pai. E ele fala somente aquilo que o Pai ordena. Veja o capítulo 7, versículos 16 e 17. Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. O que eu estou ensinando não vem de mim, vem do Pai. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, vai descobrir se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. No capítulo 12, versículo 49 e 50, Jesus disse assim: pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é vida eterna, portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Por isso, quem ouve Jesus está ouvindo o Pai, porque ele é fiel à mensagem do Pai. Ele só falou, só ensinou aquilo que o Pai ordenou. Ao dizer isso, o Senhor está aprovando a sua unidade com o Pai. Quem vê o Filho, vê o Pai. Quem ouve o Filho, ouve o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Consegue entender agora? Consegue entender a afirmação de Jesus? Vocês o têm visto. Jesus poderia ter dito: vocês o têm ouvido também. E por último, a última prova de sua unidade com o Pai é mostrar para nós que quem crê nas obras que Jesus realizou, crê nas obras que Deus realiza. Porque Deus as realiza por intermédio do seu Filho. Veja aí o versículo 10, parte C e 11. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Há uma obra sendo realizada. E aí Jesus diz aos discípulos: creiam em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. É importante você conectar com o sermão passado. Lembre-se, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. E agora Jesus está dizendo: creiam em mim quando digo que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Foi essa questão que Jesus levantou para Filipe. Você não crê que eu e o Pai estamos unidos? Você ainda não crê, apesar de tanto tempo, ter estado tanto tempo comigo? Tudo bem, então creiam por causa das mesmas obras que eu realizo. Eu realizo as obras de Deus. Quando nós voltamos lá para João capítulo 10, versículo 37 e 38, esse é um texto que nós já estudamos. Veja como Jesus confronta os religiosos que não estavam crendo em Jesus. Eles estavam questionando a mensagem de Jesus, as afirmações de Jesus. Inclusive foi nesse contexto que Jesus disse: eu e o Pai somos um. Eles ficaram irados com Jesus. Aí Jesus disse: tá bom, vocês não creem no que eu falo? Faça o seguinte:
se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. Então não acreditem em mim se eu não realizo as obras do meu Pai. E se eu faço e não credes, credes nas obras. Vocês não creem no que eu estou falando? Então acredita nas obras que eu faço, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. É o seguinte, vocês não estão acreditando no que eu estou falando. Eu e o Pai somos um, há uma unidade entre nós, mas vocês não acreditam. Então, olha para as obras que eu realizo. Se vocês olharem para as obras que eu realizo, vocês perceberão que as obras que eu realizo são as obras do Pai, e assim vocês vão crer que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Meus irmãos, João sabe que os sinais serviam para autenticar a autoridade dos apóstolos, a autoridade de alguém, a autoridade de Jesus. E para autenticar a autoridade de Jesus, João olhou para as histórias e pensou 7 sinais miraculosos. E todos esses sinais miraculosos comprovam a autoridade divina de Jesus. Porque somente Deus pode fazer o que Jesus fez. Os milagres que Jesus fez. E é exatamente isso que João tem ao escrever o seu evangelho. Foi por isso que ele se assentou para escrever o seu evangelho, porque ele queria provar para os seus leitores, através dos sinais e dos discursos de Jesus, que ele é Deus. Capítulo 20, versículo 30, 31, lá no finalzinho ele disse assim: na verdade, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, a divindade, e crendo tenham vida em seu nome. Os sinais comprovam que há uma unidade entre o Pai e o Filho, porque tudo que Jesus fez comprovou a sua divindade. Não vou explicar a questão dos sinais da antiga aliança, por conta do tempo, então deixa eu prosseguir aqui. Vou para a conclusão, senão não vai dar tempo. Para concluir, você está vendo essa imagem? É uma imagem sugestiva? É uma imagem popular? À sua frente, 2 caminhos. O Enzo enxergou uma cruz lá no final, lá que tem um olho biônico esse menino. Pior que tem mesmo, bem pequenininho. Deixa eu dizer a vocês, quando eu era criança, eu fui torturado por minha mãe. Ela me levou no cinema para assistir um filme da Xuxa. Eu fui. Eu não lembro muito do que aconteceu. Foi a primeira vez que eu fui no cinema na minha vida. Eu não lembro muito do filme, mas uma cena marcou a minha mente e me deixou perturbado por anos. Eu era uma criança perturbada, com dúvidas. Aquilo perturbou a minha mente de uma forma que até mesmo depois da minha conversão, eu ainda continuava perturbado com essa cena que ficou na minha mente, tá vendo? Toma cuidado com o que seus filhos assistam. Não levem eles para assistir Xuxa. Na história, em um determinado momento da jornada dela, ela precisa chegar num lugar, não sei onde, porque eu não lembro de nada disso. E eu lembro que em um determinado momento a Xuxa se deparou com 2 portas. E ela tinha que escolher uma daquelas portas. Essas portas davam acesso a 2 caminhos distintos. Um caminho era um caminho tenebroso. Eu lembro no filme que tinha pessoas feias lá, monstros, essas coisas. E o outro era um caminho tranquilo, todo branquinho, bonitinho. E a Xuxa precisava escolher, ela não sabia o que estava atrás da porta, ela só estava vendo a porta. E ela tinha que abrir uma daquelas portas e escolher. Meus irmãos, aquilo me perturbou de uma forma, porque eu fiquei apavorado. Porque eu acreditava, na minha infância, que aquilo lá era o caminho para o céu, o caminho para o inferno. E que o meu destino dependia da minha sorte. E vocês sabem que eu não sou sortudo. Eu sou um bicho azarado. Aquilo me perturbou. Se eu tirar John Kepô comigo mesmo, eu perco. E aquilo perturbou a minha mente. E trouxe uma confusão na minha adolescência, porque e minha teologia era essa aí da Xuxa. A minha cabeça assim, tá, por que eu posso ser uma pessoa boa? Por que eu tenho que ser uma pessoa boa? Se no final vai depender da minha sorte. A pessoa pode matar, roubar, fazer um monte de coisa. Se ela acertar a porta, bingo, ganhou. Você pode ser a pessoa boa, errou a porta e se lascou. Aquilo me perturbou por anos e anos.
E agora talvez você olhando para essa imagem, talvez você tenha a impressão de que agora, nesse momento, você precisa escolher entre esses dois caminhos. O caminho Jesus, que leva à salvação, ou o caminho da perdição. Talvez essa é a imagem que vem à sua mente. E está cheio dessas imagens nas redes sociais. Apresentando Jesus dessa forma, ou apresentando a vocês dois caminhos, para que você escolha qual caminho andar. Mas essa imagem, apesar de ser popular, está no imaginário popular, essa imagem é falsa. Essa imagem não condiz com a verdade. Porque de acordo com a palavra de Deus, todos nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Portanto, nós já caminhamos, nascemos já no caminho da morte, já nascemos no caminho da perdição. É assim que Efésios capítulo 2 descreve a raça humana. Todos nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Estamos debaixo do domínio de Satanás, do domínio da nossa carne, e por natureza somos merecedores da ira. Isso significa que todos nós já nascemos no caminho da perdição. Nunca escolhemos entrar por esse caminho, nós já nascemos nesse caminho. Nascemos espiritualmente mortos e condenados. Para provar isso, eu vou ler João 3,36 para vocês. Quem crê no Filho tem a vida. Mas quem rejeita o Filho não verá a vida. Mas a ira de Deus permanece sobre ele. Eu sempre digo que nada muda na sua vida se você não crê em Jesus. Se você crê em Jesus, a ira é removida de cima de você. Se você não crê em Jesus, nada vai mudar para você. Você continua debaixo da ira, você continua no caminho da perdição, você continua a passos largos para o inferno. Dessa forma, a decisão não é qual caminho você deve escolher, ou qual caminho você deve trilhar. A decisão é se você vai permanecer no caminho que leva para a morte ou não. Essa é a única decisão. O fato é que você já está no caminho que leva à perdição há muito tempo, desde que você nasceu. Dependendo da sua idade, há mais de 40, 50 anos que você está no caminho que leva à destruição. E para você chegar lá no seu destino, onde você vai chegar, basta apenas alguns minutos sem oxigênio nos seus pulmões. Basta apenas um infarto fulminante que você vai chegar no seu caminho e vai se encontrar com o seu juiz, o justo juiz que te julgará. E você terá que prestar contas por ter rejeitado Jesus Cristo, o único caminho verdadeiro, o único caminho que pode dar a vida. Durante a exposição que eu fiz hoje da palavra, nós aprendemos que Jesus é o único caminho para nos achegarmos a Deus. Ele é o único caminho. E eu repito algo que eu disse no começo. Isso significa que nada além de Jesus é suficiente para te salvar. Reforço que nenhuma religião pode salvar. A palavra religião vem do latim religare. É a ideia de religar algo a alguém, algo a outra coisa. Toda religião está tentando religar algo a alguém. Ou os seres humanos com divindades, ou os seres humanos com seus antepassados, ou através da reencarnação com o seu espírito que ficou lá para trás, ou que precisa se aperfeiçoar. Todas as religiões se propõem a religar algo a alguém. A criatura ao seu Criador. Mas nenhuma pode fazer isso. Nenhuma religião pode salvar. Somente Jesus pode salvar. A nossa boa moral também é insuficiente para que você alcance mérito diante de Deus. Você não vai alcançar mérito nenhum diante de Deus por conta das suas da sua boa moral. O fato dos seus pais, e adolescentes, o fato dos seus pais serem cristãos, não confere a vocês salvação. Salvação não é algo que se herda. Sabe por quê? Nada além de Jesus é suficiente para nos salvar. Sabe por quê? Nada disso pode nos salvar, porque somente Jesus Cristo pagou o preço pelos nossos pecados naquela cruz. Somente Jesus, essa igreja aqui, esse que vos fala, não pode te conferir salvação. Ninguém pode. Porque essa igreja, nem ninguém morreu na cruz por você, a não ser Jesus Cristo, nosso Senhor. Sabe por que as suas obras são insuficientes? Porque a parte de Cristo, a Bíblia diz que as suas melhores ações são como trapos imundos, sujos, fétidos diante de Deus. Não serve para nada.
Assim são suas boas obras à parte de Cristo. Sabe por que a sua boa moral não serve para te salvar? Porque a moral exigida é a moral de Cristo. E Cristo é o Cristo perfeito. Jesus Cristo viveu aqui nessa terra por 33 anos mais ou menos. E ele viveu uma vida perfeita. Não foi encontrado erro em seus lábios. Ele nunca pensou algo maligno. Ele nunca cometeu pecado em sua mente. Ele nunca cometeu um erro. Nunca mentiu, nunca enganou ninguém. Ele viveu uma vida perfeita. Você quer viver uma vida moral? Você quer ser salvo por conta da sua moralidade? Você nunca vai conseguir, porque você não chega nem aos pés de Jesus. Nem aos pés de Jesus. Então a sua boa moral não serve para nada. É por isso que eu e você precisamos de Cristo. Porque Deus exige de nós perfeição. Eu não tenho perfeição, você também não. Por isso eu preciso de Jesus. Ele é o perfeito Filho de Deus que me substitui. Adolescentes, sabe por que a fé dos seus pais não são suficientes para salvar vocês? Porque a salvação depende de uma confissão pessoal. Depende de uma profissão pessoal sua. Você tem que crer em Cristo. Você tem que trilhar esse caminho. Entende agora, vocês, por que somente Jesus é o caminho? Porque somente Jesus é a verdade. Porque somente Jesus é a vida. Porque Jesus é o único mediador que nós temos. Não há outro meio. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 2,5, disse que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Somente Jesus Cristo, Deus homem, pode ser o nosso mediador. Não há boas obras, não há mais nada, não há outros mediadores, não há ninguém que possa mediar entre nós e Deus, a não ser Jesus Cristo. Meus amigos, saibam que eu não tenho agora a intenção de persuadi-lo a crer em tudo isso que eu estou dizendo. Eu não tenho a intenção de convencê-los a crer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não é a minha intenção, porque eu não posso nem fazer isso. Isso não depende de mim, somente o Espírito Santo pode fazer com que essa palavra que está sendo lançada agora penetre o seu coração e te leve a entender que a parte de Cristo você está no caminho da morte. Eu não tenho poder de te convencer. Mas digo a vocês que se hoje você ouvir a voz do Senhor, que está dizendo a você nesse momento, através desse que vos fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você não for até Ele, você não irá para o Pai e continuará no caminho da morte. Por isso, arrependa-se dos seus pecados. Se volte para Jesus, aquele que é o único caminho e que pode te salvar ainda essa manhã. Sendo assim, meus amigos que aqui se encontram, a menos que você trilhe pelo único caminho que pode te salvar, você continuará perdido e condenado ao juízo eterno. Trilhar pelo único caminho é sinônimo de crer verdadeiramente em Jesus Cristo. É sinônimo de entregar a sua alma a Ele, de confiar toda a sua vida a Ele e passar a viver para Ele a partir de agora. E você vai viver por fé. Eu sou um embaixador de Cristo, assim como todo cristão é. E eu, nesse momento, como embaixador de Cristo nessa terra. E por amor a Cristo, eu suplico a você nesse momento. Reconcilie-se com Deus. Porque Deus tornou pecado aquele que não tinha pecado. Deus tratou Jesus como um pecador naquela cruz. Jesus, aquele que não tinha pecado. Para quê? Para que em Deus fôssemos feitos justiça de Deus. Veja o que Deus fez com o seu filho. Ele tratou Jesus como um pecador naquela cruz, porque de fato ele estava recebendo os nossos pecados. Por isso foi tratado como um pecador, para que eu e você pudéssemos ser feitos a justiça de Deus nele. Hoje, nós que deveríamos ser tratados como criminosos, como pecadores, como transgressores que somos, nós não somos tratados assim porque Deus já tratou Jesus Cristo no nosso lugar, dessa forma. No nosso lugar. Mas se você persistir em não crer em Jesus Cristo, o tratamento que Jesus recebeu na cruz é um pouco do tratamento que você vai receber por toda a eternidade. Você vai receber por toda a eternidade a ira de Deus. Então,
Que nessa manhã você saia daqui com essa mensagem em seu coração. Somente Jesus é o caminho. Somente Jesus é a verdade. Somente Jesus é a vida. Vamos orar.